Em meio a manchetes repetidas e discursos protocolados, uma decisão passou quase despercebida pela maioria. A partir do dia 1º de agosto, o Brasil será oficialmente alvo de uma tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre suas exportações mais estratégicas. A notícia se espalhou. Mas o entendimento profundo e ficou à margem. Porque o problema aqui não é apenas econômico. O que essa tarifa representa? Que tipo de recado ela traz? E por que o Brasil, silencioso, passivo, dividido, parece incapaz de reagir? Esse vídeo não é sobre o fato em si. É sobre o que o fato revela. E sobre o preço que se paga quando um país deixa de ser temido e passa a ser ignorado. O anúncio oficial foi feito no dia 9 de julho. Donald Trump, em sua nova gestão, enviou um comunicado formal ao governo brasileiro informando que a tarifa de 50% entraria em vigor no início de agosto. A justificativa não foi econômica, técnica ou ambiental. Foi política. Trump foi claro, considerou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro um ataque ideológico e uma violação das liberdades democráticas. E decidiu responder. Não com diplomacia, mas com sanção. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, confirmou que não haverá adiamento. Nenhuma negociação. Nenhum acordo paralelo. O Brasil foi colocado na lista negra, e o governo norte-americano decidiu agir unilateralmente. Mas o que poucos dizem é que esse movimento já vinha sendo ensaiado há meses. Desde abril, os Estados Unidos vinham aplicando aumentos progressivos nas tarifas de importação com base em critérios ideológicos. E o Brasil vinha sendo observado como um aluno rebelde que desafia a cartilha global. Tarifas alfandegárias sempre existiram. Mas raramente são neutras. Elas não são apenas ferramentas econômicas. São instrumentos de pressão. E neste caso, a tarifa de 50% foi construída como uma mensagem geopolítica: o Brasil precisa se alinhar ou será isolado. E o mais grave, a justificativa usada pelos Estados Unidos abre um precedente perigoso. Uma nação estrangeira está dizendo, com todas as letras, que tem o direito de punir economicamente outro país por causa de seus julgamentos internos e decisões judiciais. Hoje, é por causa de Bolsonaro. Amanhã, pode ser por qualquer outro motivo. Quando o comércio internacional passa a depender de afinidades ideológicas, o que está em jogo não é mais apenas soja, aço ou café. É a soberania nacional. Nos jornais, o foco está nos números, o quanto a Embraer vai perder, o quanto o agronegócio será afetado. Mas a verdadeira dor não será sentida nos gráficos. Será nas cidades pequenas, nos produtores invisíveis, nas indústrias locais que não têm plano B. Imagine um exportador de suco de laranja em São Paulo, que depende dos Estados Unidos para 70% da sua receita. Um aumento de 50% nas tarifas pode tornar seus produtos inviáveis no mercado. Isso significa cancelamento de contratos, demissões, falências em cadeia. Não é teoria. É um risco real, ignorado por quem só olha para a bolsa de valores. E mais, essa crise atinge também o consumidor brasileiro. Se o Brasil retaliar com tarifas próprias, veremos aumento de preços em diversos setores. E se não retaliar, abrirá um precedente de submissão. Em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin liderou reuniões com representantes da indústria. Foram ouvidas reclamações, calculadas perdas, e emitidas notas à imprensa. Mas nenhuma ação concreta foi tomada. O governo evitou confrontar diretamente os Estados Unidos. Evitou usar a palavra retaliação. Evitou assumir uma posição firme. Preferiu a ambiguidade diplomática. E enquanto o Brasil hesita, os Estados Unidos avançam. Com segurança, com decisão, com autoridade. O contraste é simbólico. E profundamente revelador. A tarifa não é o problema. Ela é o sintoma. O sinal de que o Brasil não é mais visto como um ator estratégico.
E talvez nem como um país relevante. Porque na geopolítica internacional, o respeito não é dado, se é exigido. E quando uma nação começa a ceder, a recuar, a se calar diante de pressões externas, ela perde algo que não se compra com PIB e autoridade. Não estamos apenas diante de uma crise comercial. Estamos diante de um reposicionamento do Brasil no mundo. E nesse novo tabuleiro, países sem pulso se tornam peões descartáveis. A tarifa de 50% é apenas a superfície. O verdadeiro impacto está no efeito dominó que ela pode causar dentro do Brasil. Empresas exportadoras começam a reavaliar seus contratos. Investidores observam com desconfiança a previsibilidade do mercado brasileiro. A moeda sente o baque, surreal pode se desvalorizar ainda mais. E em um país onde quase tudo depende de importação em dólar, isso significa alta nos combustíveis, nos alimentos, nos insumos industriais. O governo, pressionado a reagir, pode adotar subsídios emergenciais, o que impacta diretamente no gasto público. E esse desequilíbrio, mesmo pequeno, é combustível para a inflação. Em última instância, o que parece ser uma medida isolada, pode se tornar o estopim de mais uma crise econômica em pleno ano eleitoral. E se não for enfrentada com estratégia, será o povo quem pagará a conta. A tarifa americana também acende outro alerta. O Brasil está perdendo espaço nos principais tabuleiros internacionais. A imagem de um país fraco, que não responde, que não se posiciona, faz com que outras nações comecem a revisar seus acordos. Países da União Europeia, por exemplo, já manifestaram preocupação com a estabilidade institucional brasileira. E no jogo da diplomacia, percepção é poder. Um país que passa a impressão de instabilidade, fragilidade ou submissão não é respeitado. Ele é ignorado. E na geopolítica moderna, ser ignorado é ser derrotado em silêncio. Investidores internacionais podem começar a redirecionar seus recursos. Parceiros comerciais podem exigir cláusulas de proteção. E acordos estratégicos, como o do Mercosul com a União Europeia, podem simplesmente ser engavetados. Essa tarifa é um divisor de águas. Ela nos força a responder a uma pergunta incômoda. O Brasil ainda é um país com voz internacional? Porque o silêncio, neste caso, não é diplomacia. É rendição disfarçada de pragmatismo. É o abandono da coragem sob o pretexto da moderação. No dia 1º de agosto, o ataque se torna oficial. Mas o Brasil já foi atingido muito antes, quando deixou de reagir, quando normalizou a submissão, quando aceitou ser tratado como um figurante em uma peça onde um dia já foi protagonista. E se não houver resposta clara, firme e estratégica? Essa não será a última tarifa. Será apenas a primeira.